Olá a todos, meu nome é Guilherme Esmeraldo e este é o segundo vídeo de estudo do CompSim The Computer Simulator versão 089 Alpha. Neste vídeo nós faremos uma breve recapitulação da arquitetura do CompSim e aí seguimos com o estudo da primeira camada, que é a plataforma virtual de hardware. Bom, nós vimos que o CompSim ele tem uma arquitetura baseada em 3 camadas, né, onde a camada 1 é a plataforma de hardware virtual, que são os componentes do computador implementados em software para simulação. Entre esses componentes nós temos processadores, memórias, barramentos e periféricos. Na segunda camada nós temos a interface gráfica, que vai dar suporte à criação, manipulação, configuração, programação da plataforma de hardware virtual. E na terceira camada a gente tem aí o hardware físico, que vai estar interagindo com a plataforma de hardware virtual durante uma simulação, né? Bom, a plataforma de hardware virtual do CompSim, ela foi nomeada como plataforma Mandacaru, pelo contexto regional onde o projeto é desenvolvido, né? Essa plataforma ela inclui um processador conceitual, né? um processador teórico, conhecido como processador Cariri, né? Memória RAM, memória cache, 2 tipos de barramento, barramento sistema, que vai interligar os componentes mais rápidos do computador, que basicamente são processador, memória cache e memória RAM, e um barramento de periféricos que vai conectar os periféricos do sistema, né? Como teclado, vídeo, Arduino, entre outros, tá? Bom, apesar do processador Cariri ser um processador conceitual, né, ele inclui as características dos processadores do estado da arte, dos processadores que nós utilizamos no nosso dia a dia, né? Então ele vai ser um processador, ele é mais simples, né? Então ele vai ser um processador 16 bits, é baseado em acumulador, ou seja, praticamente todas as operações realizadas pelo processador vão envolver um determinado registrador conhecido como acumulador, né? Vai ter submódulos como uma unidade lógica aritmética, uma unidade de controle, um contador de instrução, um banco de registradores para dar apoio às operações, né? Por exemplo, endereçamento, registradores de flags, entre outros. É um processador com 16 instruções. Essas instruções elas estão divididas nessas categorias aqui: instruções para operações lógicas e aritméticas, instruções para movimento de dados, transferência de fluxo de controle do programa, e para interação com periféricos, são as instruções de entrada e saída. O processador suporta diferentes modos de endereçamento, ou seja, diferentes formas de acessar um dado para processamento, né, entre eles o imediato, direto, indireto, implícito e registrador. E basicamente ele manipula 2 tipos de operandos, que são os inteiros, os side int, né, são os inteiros positivos e negativos, e os bytes, também conhecidos como char, que são de 8 bits. Tá? Bom, a memória RAM do CompSim, né, é uma memória também de 16 bits, né, ela armazena dados 16 bits, né. A sua capacidade ela é customizável, né. A priori é possível parametrizar a quantidade de linhas que a memória vai ter, né. Cada linha vai conter 8 colunas e cada conjunto de linha e coluna armazena um dado de 16 bits. Então, basicamente, o endereçamento, a quantidade de endereços que a memória vai ter vai ser dependente ao número de linhas, tá? Então, por exemplo, na configuração padrão, né, quando você cria uma plataforma por padrão, a memória já vem pré-configurada, então ela vai conter 6 bits para endereçamento de linhas, então significa que pode endereçar até 64 linhas diferentes. A gente sabe que para cada linha vai haver 8 colunas, então são 3 bits de endereçamento para coluna, né? E aí, tendo o total de linhas e o total de colunas, a gente tem o total de endereços que a memória pode armazenar dados. Então, a configuração padrão, por exemplo, ela permite até 512 informações armazenadas na memória, né? Lembrando que cada informação é de 16 bits, então a capacidade total de armazenamento na memória vai ser 512 endereços vezes 16 bits, que dá aí 8 KB de armazenamento.
A memória cache, ela está localizada entre a CPU, entre o processador e a memória RAM, né? Ela também é parametrizável na questão do número de linhas. Então, a memória cache, ela seguindo a configuração da memória, é parametrizável o número de linhas, porém cada linha da memória cache pode armazenar até 8 dados, né, onde cada um desses dados é 16 bits. Né. Ela é parametrizável também, né, nos esquemas de mapeamento. Então o projetista ele pode selecionar entre os mapeamentos direto, associativo e associativo por conjunto. É possível também parametrizar as políticas de atualização, ou seja, sempre que uma informação for modificada na memória cache, isso vai impactar na memória RAM. Então, dependendo da aplicação, é necessário ajustar a política de atualização, que pode ser dos tipos write through, write back, write allocate e write around, né? E as políticas de substituição, que podem ser, uma vez que a memória cache está cheia, né, e aí é necessário inserir novos dados, existem implementados, né, no modelo padrão do CompSym, da memória cache do CompSym, esses 3 esquemas de substituição, que é o First In, First Out, o FIFO, né, o LRU, que é o Least Recently Used, o menos recentemente utilizado, e o aleatório. Né. Bom, o CompSym conta, né, como eu falei, 2 barramentos, o barramento de sistemas, que é um barramento de dados, é um barramento dividido em 3 barramentos, barramento de dados, endereço e controle, onde o barramento de dados ele tem uma largura de 16 bits, já que ele vai manipular dados de 16 bits. A largura do barramento de endereço ele é dependente do tamanho da memória, né? Então, quanto mais linhas de endereço a memória tiver, mais linhas de endereçamento o barramento vai ter, e um barramento controle que o processador utiliza para informar o tipo de operação que vai ser realizado. Já o barramento de periféricos, ele tem uma largura de barramento de dados de 8 bits. Os periféricos, basicamente, eles trocam informações de 8 bits com o restante do sistema. O barramento de endereço deles também é só de 8 bits, significa que pode endereçar até 256 portas, né, no jargão dos periféricos ou de entrada e saída. Um endereço de entrada e saída é chamado de porta, então ele tendo 256 portas, ele pode endereçar até 256 periféricos, e basicamente o barramento de controle do barramento de periféricos ele é dividido em 2 operações básicas, que é a leitura e escrita de dados nos periféricos. Por fim, né, no barramento de periféricos existe um subsistema de entrada e saída, que permite que o projetista ou o estudante ele possa criar seus próprios periféricos, seguindo padrões pré-determinados. E aí o próprio CompSym ele tem um sistema conhecido como interface de periféricos plugáveis, que permitem criar ou instanciar, né, o software referente àquele periférico que está sendo criado e plugar automaticamente a plataforma virtual de hardware. Tá? Dentre os periféricos oficiais homologados pelo projeto CompSym, nós temos os seguintes periféricos: vídeo, teclado, um Buser, que é uma campainha, né, um Arduino Uno virtual, onde a plataforma pode interagir com o Arduino Uno, mas implementado em software, e Arduino Uno e Mega, que permite comunicação com hardware físico, né, com as plataformas abertas de prototipação, Arduino Uno e Arduino Mega, para a criação de projetos de sistemas computacionais reais. Bom, pessoal, é isso. Né? Essa foi uma pequena introdução à plataforma, a camada 1, né? A camada de plataforma de hardware virtual do CompSym. Nos próximos vídeos nós detalharemos as outras 2 camadas. Até lá!